Boa tarde, eu sou a Camila Valim, acadêmica do curso de Pedagogia da Uniaselv. Eu, juntamente com a minha colega Josiane Farias Pereira Paris, vamos apresentar a nossa socialização do nosso projeto de ensino em educação, área de concentração, metodologias de ensino, e o nosso tema é a importância da hora do conto na educação infantil. Justificativa. A escolha do tema se deu pelo interesse sobre a temática, a importância da hora do conto na educação infantil, mostrando a importância de inserir a contação de história na vida da criança desde os primeiros anos de vida, contribuindo muito para o desenvolvimento da imaginação da criança. Objetivos. Os objetivos são compreender um pouco sobre a história da literatura infantil e entender sobre a importância de levar a contação de história para a vida da criança. A introdução. Este trabalho tem como objetivo discutir sobre a importância da hora do conto na educação infantil, contando um pouco da história deste tema. O objetivo da hora do conto é trazer sempre uma história diferente que deve ser contada de maneira interessante para que a criança seja incentivada a querer aprender a ler. O que acontece na hora do conto vira um momento mágico e único para a criança, pois muitas vezes em casa nunca teve contato com histórias. A hora do conto irá despertar na criança concentração, emoção, criatividade e curiosidade. O livro, ele nos permite contar a mesma história várias e várias vezes para a criança e sempre de maneira diferente, né? O que vai aguçar a criatividade da criança se a história for contada de maneira lúdica, que vai despertar o lado imaginário da criança. A nossa pesquisa teve como objetivo mostrar que se pode despertar a leitura através do livro e propor que a hora do conto aconteça não só na escola, mas também em casa, na intenção de fazer com que as crianças tomem gosto desde cedo por apreciar o momento que é sentar e ouvir histórias, né, com o professor, com a família. Uma visão histórica sobre a contação de história. A contação de histórias é uma das atividades mais antigas já vistas pela humanidade, e ela vem muito antes da escrita, muito antes de aprender a escrever, já se contava história para as histórias de suas crenças, das culturas, entre outras, e eram passadas de geração em geração. Os contadores de histórias nasceram contando os fatos, acontecimentos e acrescentando a interpretação e atributos humanos. Segundo Jolibert, quem ouve história desenvolve a capacidade de entender e imaginar, enriquecendo sua leitura de mundo. Criam-se condições para que quem ouve amplie o seu mundo simbólico e desenvolva a consciência das suas emoções, vivenciando o conto como fazendo parte dele. No começo da história, as contações tinham apenas relatos de fatos vivenciados, ou de suas culturas, ou das histórias. Não tinha tanta criatividade como a gente tem nos dias de hoje, né? Sendo que nada era voltado à literatura infantil. As histórias eram voltadas para adultos, pois as crianças eram tratadas, né, como pequenos adultos. Há historiadores que consideram a arte rupestre, cujo primeiro registro encontra-se na pré-história no período paleolítico, como uma das primeiras narrativas da história da humanidade. Eram nas paredes das cavernas que os homens registravam suas caçadas, aventuras e até mesmo manifestações de religiosidade. Curcio 2019, página 11. As contações de histórias, por mais que tenham evoluído, nada eram específicas à literatura infantil, já que no discernimento as crianças eram tratadas igualmente aos adultos. Crianças eram pequenos adultos, né? Não tinha aquela infantilização que a gente tem hoje. Boa tarde, sou a acadêmica Josiane e vou dar continuidade à apresentação do nosso trabalho de projeto de ensino, que é sobre a importância da hora do conto na educação infantil. O surgimento da literatura infantil. Com a percepção de que as crianças eram de pequenos adultos, o primeiro livro infantil registrado foi o livro Os Cinco Ensinamentos, com registro da data do século V e VI a.C. O conteúdo era religioso e político. Entre os anos de 1668 e 1694 surgiram As Aventuras de Telêmaco
de Fénelon, e o mais conhecido de todos, Os Contos da Mamãe Gansa, de Charles Perrault, publicado em 1697. Monteiro Lobato foi um dos pioneiros da literatura infantil no Brasil. Depois dele vieram o Menino Maluquinho, de Ziraldo, Marcelo Marmelo Martelo, de Ruth Rocha, Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque, A Bolsa Amarela, de Lígia Bonjuga Nunes, A Arca de Noé, de Vinícius de Moraes, entre outras. Os contos de fadas funcionam muitas vezes como válvula de escape que a criança vive no seu cotidiano. Quando uma história é bem contada, a criança consegue imaginar-se como elemento principal da história. Para Bruno Bethen, em 1903 e 1990, nenhum tipo de leitura é tão enriquecedora e satisfatória do que os contos de fada, pois eles ensinam sobre os problemas interiores dos seres humanos e apresentam soluções em qualquer sociedade. As fábulas tratam vários tipos de assunto, desde a rejeição, morte, entre outros assuntos que se transformam numa forma da criança preparar-se para a vida, mesmo trazendo essas situações muitas vezes com animais. As histórias podem ser apresentadas não apenas pela leitura de livros, mas de diversas maneiras, contudo, deve-se levar em conta a disponibilidade de tempo do educador e a faixa etária a ser trabalhada. Deve-se procurar diversificar as dinâmicas utilizadas para contar histórias, para que cada dia haja mais interesse por este momento. Pode-se explorar a leitura oral utilizando-se de gravuras de apoio, da leitura simples, da história espontânea, das dramatizações com as crianças, com fantoches, com os dedos, através de discos infantis, histórias sem texto e muitos outros recursos. Mesmo a literatura infantil não sendo tão antiga, incentiva a leitura, sendo que a literatura infantil enfatiza sempre educar, socializar a criança e mostrando sempre que tudo tem um final feliz, mesmo que no começo pareça que o mal vença, mas depois sempre o bem prevalece. Formação de leitores na educação infantil. Os livros de literatura infantil permitem à criança sair de seu real e reconhecer outros mundos. E para isso inventaram a hora do conto e suas vantagens para a constituição da criança que está descobrindo o mundo. Assim, acreditando que o incentivo à leitura infantil proporciona grande parte dessas descobertas. Ler na educação infantil deve ser uma atividade natural. É preciso ler o tempo todo para as crianças ler muito. Ler diferentes textos com diferentes intenções. Essa prática, todavia, demanda um constante planejamento e tem de levar em conta o tempo de atenção das crianças e o assunto que lhes interessam, sem perder de vista, é claro, as intenções pedagógicas. Todo professor tem o dever de incentivar o processo de leitura, desenvolver seus comportamentos leitores desde a educação infantil. Com incentivo desde pequenos, será mais fácil a criança tomar gosto pela leitura. Crianças que têm acesso ao ambiente leitor tendem a construir esse conhecimento de forma natural. O ideal da leitura infantil é deleitar, é entreter, instruir e educar as crianças, e melhor ainda, se as 4 coisas de uma vez, repetindo, educar, instruir e distrair, sendo que o mais importante dessas é a terceira. O prazer deve envolver tudo mais. Se não houver a arte que produz o prazer, não será uma obra literária, e sim didática. A criança é incentivada a ler desde o início de sua infância, sendo auxiliada por um adulto, vai ter um grande estímulo para gostar e querer conhecer sempre novas histórias. Terá sempre um repertório amplo de informações e de conhecimento. É na escola que as crianças que não possuem acesso aos livros em casa irão ter. Por mais que o ato de ler na escola seja um grande passo para que haja uma verdadeira mudança na cultura do país a respeito dos hábitos de leitura e principalmente de leitura literária, precisamos dividir essa responsabilidade que não apenas deve estar na escola, mas desenvolver a consciência nas famílias, dentro de seus lares. Começar pela escola é uma saída, mas não deve parar dentro dos muros da escola, é preciso expandir. Metodologia.
O estudo desse projeto de ensino foi iniciado a partir do mês de março. A metodologia usada foi a pesquisa por meio de obras, livros, pesquisas na internet e estudos bibliográficos sobre o assunto abordado. A realização desse trabalho e da pesquisa aconteceram da seguinte forma: foram selecionados materiais de pesquisas com o tema do trabalho, logo após a leitura de todo o material encontrado e a observação e análise sobre o material encontrado, o que nos ajudou na elaboração e conclusão do mesmo. As pesquisas e elaboração do trabalho foram feitas por meio de reuniões entre a dupla, para aprofundarmos os estudos por meio de livros e tomar conhecimento dos métodos de contação de histórias e conhecer um pouco mais sobre esse método de ensino que é uma utilização na educação infantil e que cada vez mais toma mais força. Conclusão. De acordo com este trabalho acadêmico, foi possível concluir a importância da literatura em sala de aula. A contação de história auxilia no desenvolvimento emocional e social das crianças, além de desenvolver a memória, trabalhar a imaginação e a criatividade. O ato de contar histórias tem grande importância na vida dos alunos, possibilitando sua construção como ser humano, despertando sua capacidade criativa, sua autonomia e auxiliando muito na construção dos saberes. E através da história, o educador pode trabalhar as mais diversas questões, onde as crianças podem expressar seus sentimentos, aumentar o seu vocabulário, além de preparar a criança para o processo de alfabetização. Enfim, compreendemos que a contação de história traz inúmeros benefícios para o aluno, benefícios esses que serão levados também ao longo de sua vida adulta, tornando-os adultos capazes de saber ouvir e lidar com suas próprias emoções. Finalizamos esse trabalho com as referências das pesquisas usadas em nosso trabalho do projeto de ensino. Obrigado pela atenção.